Olá a todos, me chamo Ivna Castro Bezerra, sou estudante do 5º semestre de Ciências Biológicas pela UniLab e também atualmente sou bolsista BKIT FUNCAP. Bem, nesse 10º encontro de iniciação científica pela própria PG, irei apresentar o relato de experiência Saúde Mental de Adolescentes Escolares com aproximação a RAPS, Espaço de Fala e Escuta durante a pandemia. A avaliação na definição da adolescência varia de acordo com a organização que estamos nos referindo. A Organização Mundial da Saúde define a adolescência como período de 10 a 19 anos de idade. Já o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei nº 8.069, classifica a adolescência como estágio compreendido entre 12 e 18 anos de idade. Para melhor definição, nesse trabalho, quando nos referimos à adolescência, estaremos usando a definição da OMS. O projeto Construindo Espaço de Fala e Escuta durante a pandemia com adolescentes nas escolas do Maciço de Baturité, promoção de saúde mental e valorização da vida, surgiu em outubro de 2021, cerca de 1 ano e 8 meses desde o início da pandemia, em um cenário devastado pelas mais de 600 mil mortes. Diante dos impactos que o período pandêmico gerou na saúde mental da população, especialmente nos adolescentes que vivenciaram o isolamento no período de vida em que eles estão construindo as suas relações sociais, e sendo a escola o palco principal dessas experiências, o projeto teve por objetivo principal promover espaços de fala e escuta no ambiente escolar, a partir de uma identificação das necessidades e adoecimento psíquico com os adolescentes. Sabendo da importância desse tipo de promoção em saúde mental para os adolescentes e do tipo de pesquisa com características de pesquisação nesse cenário pandêmico, foram selecionadas as seguintes questões para nortear a escrita deste relato. Quais as dificuldades encontradas para aproximações dos campos de pesquisa durante o pós-pandemia e quais ações de enfrentamento a essas dificuldades? Nesse cenário, este trabalho é um relato de experiência da aproximação com os campos de pesquisa, mais especificamente da aproximação da bolsista PIBIC e UniLab com as escolas de ensino médio, nos municípios de Redenção e Acarape, e as secretarias de saúde dos municípios já citados. Na escrita acadêmica, o relato de experiência é um tipo de produção de conhecimento cujo texto trata de uma vivência acadêmica ou profissional em um dos pilares da formação universitária, seja ele ensino, pesquisa ou extensão. Tivemos por objetivo, nesse relato, relatar as dificuldades enfrentadas para a aproximação com os campos de pesquisa no período pós-pandêmico, descrever como se deu as aproximações com o campo de pesquisa e ainda apresentar as necessidades identificadas para a promoção de saúde mental a partir das temáticas levantadas pelos atores envolvidos. As autoras. Eu, Ivna Castro Bezerra, graduando em Ciências Biológicas e atualmente bolsista BKIT FUNCAP, e a doutora Isla Maia Gonçalves Brasil, que é a professora adjunta do curso de enfermagem da UniLab e coordenadora da pesquisa do qual este relato é oriundo. A metodologia. Esse tipo de estudo é um estudo descritivo como relato de experiência, realizado durante os meses de agosto e setembro de 2022. A coleta de dados se dá através de aproximação com o campus e conversas informais com os profissionais de escola e da saúde, e a análise de dados de acordo com a literatura pertinente. Por se tratar de um relato de experiência sobre a aproximação com os campos e conversas informais com gestores contatados, e não da coleta de dados da pesquisa, no que diz respeito aos aspectos éticos, foi descartada a submissão desse trabalho ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. A elaboração das cartas de anuência foram feitas por Google Docs, após estudos e orientações da coordenadora. E os primeiros contatos com as escolas foram feitos por e-mail ou telefone. Inicialmente, tiveram dificuldades para a execução da aproximação com os campos por conta de fatores do período pandêmico e pós-pandêmico, tais como a reorganização dos horários de aula, a volta às aulas presenciais nas instituições de ensino e a permanência de alguns cuidados no distanciamento social para a prevenção da propagação do vírus. Entretanto, foram marcados esses encontros presenciais com os coordenadores e narrarei aqui 2 deles. Por questões éticas, eu vou chamar nesse relato as escolas de Escola A e Escola B. Ainda na metodologia, a Escola A foi a primeira escola que a bolsista visitou, uma escola de ensino médio, tempo integral e ensino profissionalizante da rede estadual, com padrões estruturais acima da média na região. A escola tem uma estrutura bastante ampla, com térreo e primeiro andar,
e apresenta estudantes de oriundos de 7 municípios do maciço de Baturité e da região metropolitana que vêm para a escola em busca de cursos profissionalizantes que são ofertados. Por isso, entende-se que existe uma diversidade das realidades dos estudantes que devem ser consideradas em qualquer análise dessa escola. A coordenadora pedagógica da escola estava presente na reunião marcada e se disponibilizou para apresentar a escola e ouvir mais sobre o projeto nessa primeira aproximação, mostrando grande interesse durante a reunião. A Escola B foi a segunda escola visitada, que também é uma escola de ensino médio de tempo integral, mas possui pouco tempo da implantação do tempo integral e não apresenta ensino profissionalizante, apesar de também ser da rede estadual. Por isso, a gente entende que a realidade da Escola A diverge da Escola B em termos estruturais e da realidade do corpo docente. Os estudantes da Escola B são oriundos apenas do município de Redenção, em sua maioria, sua sede e localidades, com realidades mais semelhantes. As duas coordenadoras da escola receberam a bolsista PIBIC, que mostraram bastante interesse na conversa e analisaram com grande atenção e interesse as propostas do projeto. Ao longo das conversas informais, a bolsista pediu para que as coordenadoras falassem um pouco sobre a realidade escolar após pandemia e como elas acreditavam que os objetivos do projeto de pesquisa ajudariam na promoção em saúde mental dos seus estudantes. Abaixo, nos resultados, vão ser apresentados os temas mais citados nessa conversa. Bem, o ambiente escolar, assim como todos os ambientes sociais, passaram por diversas mudanças com a pandemia e o isolamento social. A volta desses adolescentes ao ensino presencial após a vacinação no Brasil apresentou diversos novos desafios a gestores escolares e reforçou até então outros já conhecidos. Nas conversas, os temas mais apresentados pelas coordenadoras foram, respectivamente, o luto e os sintomas de ansiedade ou depressão. O luto, segundo Freud, é uma reação à perda de uma pessoa querida, de uma abstração ou de uma abstração que se apresenta no lugar dela, como a pátria, a liberdade, o ideal, etc. As coordenadoras relataram uma grande quantidade de estudantes enlutados que não viveram o luto de uma maneira saudável e que o debate sobre esse tema seria essencial para a promoção de saúde mental nas escolas. Já os sintomas de ansiedade e depressão, nos relatos das coordenadoras, a quantidade de alunos apresentados desses sintomas teve um aumento perceptível na volta às aulas presenciais e, segundo elas, a acolhida e tratamento para esses adolescentes é dificultado pela falta de profissionais especializados na escola, pela grande demanda dos CAPs nos municípios em questão, que contam com poucos profissionais de saúde, que atrasam por isso os atendimentos, e ainda questões familiares. Essas temáticas já estão sendo discutidas em publicações na área, e por isso a presença dessa temática já era esperada pela equipe de pesquisa, o que só demonstra a necessidade de projetos na área da promoção de saúde mental e de adolescentes. Conclusões e considerações finais. As ações de promoção em saúde mental e valorização da vida em escolas tornaram-se ainda mais necessárias nesse período. Para que essas ações de promoção em saúde sejam cada vez mais efetivas no maciço de Baturité, se torna necessário o esforço conjunto de toda a rede, sendo a escola um dos primeiros pontos de atenção. É importante ressaltar que a identificação das necessidades dos estudantes apresentadas nesse relato são fruto de conversas informais e de aproximação com o campo, tornando-se ainda necessário mais estudos e coletas de dados, sejam de natureza qualitativa ou quantitativa, transversal ou longitudinal, que estão sendo desenvolvidos em projetos atuais. Aqui as referências e os agradecimentos. E por último, eu gostaria de agradecer ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica da UniUAB, o PIBIC UniUAB, pela bolsa que foi me concedida durante todo esse projeto. E também agradecer a minha orientadora, a doutora Isla Brasil, por toda a contribuição, compreensão e ajuda durante esse percurso.